O mercado financeiro estima crescimento de 1,5% para o PIB do Brasil agora em 2024. E sobre este assunto, vamos conversar com Luciano Costa, que é economista-chefe da Monte Bravo. Luciano, muito boa tarde para você. Um feliz ano novo, né? A primeira vez que estamos conversando aqui agora. Obrigada também a você pela disponibilidade. Antes da gente falar especificadamente sobre o PIB, né? Queria que você traçasse um pouco do panorama, como que vai ser a economia de 2024. Provavelmente a gente vai ter um crescimento um pouco mais fraco, né, do que, não tão ruim do que foi 2023. A gente vê que a inflação, ela está ainda controlada, o juro está caindo, né? Não é um cenário tão ruim quanto o que a gente tinha no começo do ano passado. O cenário de incerteza, eu tenho essa sensação que era um pouco maior em 2023 e que agora a gente talvez colha um pouco dos frutos do que foi o ano de 2023, as tentativas, né, de melhora nesse cenário econômico. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, prazer mais uma vez estar falando aqui com vocês. Sem dúvida, você tem razão, Soraya, o ano, né, de agora de 2024, quando a gente olha, né, para as condições de crescimento, a gente tem uma situação que ela é um pouco diferente do ano de 2023. O ano de 2023, a gente teve um crescimento que foi um resultado mais favorável até do que era o esperado no início do ano, né? A gente vai terminar com um crescimento em torno de 3%, mas um crescimento que foi muito concentrado, né, no setor de agropecuária, devido à boa safra que a gente teve no ano passado. Esse ano, a gente vai ter um crescimento menor, a gente estima um crescimento aqui, né, na Monte Bravo em torno de 1,8% para esse ano, mas com uma diferença: esse crescimento ele vai ser um pouco mais disseminado. O que isso significa? Significa que, como esse ano a gente vai ver, com a continuidade dos cortes de juros pelo Banco Central, uma diminuição do juro real, a gente vai ver um crescimento que vai se espalhar de forma mais homogênea pela economia. Isso significa que setores, principalmente, né, de bens duráveis, setores que são muito ligados a crédito, eles vão ser muito beneficiados ao longo desse ano, nesse ciclo de crescimento. Então, a sensação, né, térmica, que a gente chama, né, os economistas falam, né, a percepção sobre o crescimento talvez seja até melhor esse ano, apesar da gente ter um nível de crescimento relativo menor do que o ano passado, principalmente porque há setores, né, como construção civil, a indústria, né, na parte de automóveis, a parte de produção de eletroeletrônicos, né, a parte toda que depende, né, de crédito para crescer, ela vai ser bastante estimulada esse ano com a queda de juros. Então, por mais que a gente esteja entrando num ano que o número absoluto ele é menor do que do ano passado, de 2023 para 2024, a qualidade e a percepção desse crescimento vai ser um pouco diferente. E, portanto, a gente pode ter, né, inclusive, essa sensação, na média, né, do crescimento um pouco melhor ao longo de 2024. Aparentemente não é um cenário que nos parece tão ruins. Claro que a gente tem alguns pontos de atenção, depois eu vou pedir até para você pontuar, acho que os gastos são esse ponto de atenção, mas eu chamo agora o nosso comentarista Cláudio Dantas, Luciano, que também vai te fazer um questionamento e vai participar desse nosso bate-papo sobre esse cenário econômico agora para 2024. Dantas, também não conversei com você ainda, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Soraya. Feliz ano novo, não tínhamos falado antes. Boa tarde, Luciano. Eu vou pegar a deixa aqui da Soraya, porque eu já estava com esse tema também para perguntar, viu, Soraya? Desculpe roubar sua pergunta. Imagina. Mas Luciano, justamente, os economistas colocam como 2024 o grande risco fiscal, né? Porque a gente tem um governo que está muito dedicado à expansão desses gastos. De que maneira essa possível expansão e esse aumento do risco pode impactar nesta sensação de crescimento? Vai ficar para 2025 o resultado disso? Então, com relação à política fiscal, realmente a gente tem, né, uma dificuldade em fazer esse ajuste. Esse ano a gente está, né, o governo mandou várias medidas na virada do ano para tentar buscar o superávit zero, mas provavelmente a gente não vai conseguir alcançar essa meta, né? Então provavelmente a gente vai ter uma continuidade, né, do déficit primário esse ano, mas esse crescimento do gasto relativamente ao que foi esse ano, ele vai ser um pouco menor. Então o que o mercado financeiro está entendendo é, se você tiver um déficit esse ano em torno de 0,5% a 1% do PIB, não seria um sinal de descontrole ou de
uma mudança muito grande da política econômica no sentido de aumentar muito o risco, ou seja, o mercado já tem isso mais ou menos precificado, nas curvas de juros elas já estão com isso no preço, o câmbio, o mercado de ações, então essa percepção ela já está nos preços, né? Seria só uma piora adicional, uma deterioração adicional nessa trajetória do déficit público, poderia aumentar um pouco esse desconforto em relação à política fiscal. É óbvio que durante o período, né, a gente vai virar o ano, agora até março, a gente deve ter uma definição final de qual vai ser o nível de superávit primário, né, ou qual é a meta, né, de fiscal desse ano, e provavelmente ela vai ser revisada para algum déficit. Isso pode gerar alguma volatilidade, mas ficando dentro desse intervalo de 0,5% a 1% do PIB, parece que é algo que não vai trazer nenhuma grande mudança de percepção, até porque a mediana, né, das projeções, quando a gente olha tanto Focus como olha projeções também divulgadas por várias casas, é mais ou menos nesse intervalo. Então não teria uma grande mudança nessa percepção. O que pode mudar e que seria ruim, né, no caso dessa questão fiscal, é o governo acelerar ainda mais os gastos, né, ou ele ter mais dificuldade, né, de gerar a receita que ele está esperando, e por isso o resultado se deteriorar adicionalmente frente a um governo que não quer cortar, né? A gente vê que claramente a dificuldade que o governo tem na discussão sobre contingenciamento é muito clara, né? Então, quando a mudança da meta for vir agora em março, provavelmente, vai vir junto uma discussão sobre contingenciamento. Então, esse vai ser um grande ponto também de atenção para o mercado sobre essa disposição do governo com relação à política fiscal. Então, Luciano, o que você está dizendo é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, a gente pontuou agora no final do ano passado, anunciou esses pacotes de medidas justamente focado na arrecadação para tentar perseguir essa meta fiscal de déficit zero. Ou seja, na sua visão, isso não vai ser viável? Esse pacote de medidas não vai se sustentar ao longo do ano? O que a gente imagina a gente vai ter um crescimento de arrecadação, só que o crescimento que as medidas devem trazer de arrecadação não vão ser o suficiente para você conseguir chegar na meta zero, né, de superávit primário. Provavelmente a gente tem uma projeção de um déficit em torno de 0,8% do PIB esse ano, né, então a gente vai ter uma certa dificuldade, né, mesmo com as medidas de alcançar esse resultado, né, primário estável, né, o zero, mas, de novo, né, considerando as expectativas onde elas estão e considerando também a percepção em geral do mercado com relação ao risco fiscal, principalmente se você não se deslocar além desse limite, né, que eu estava colocando entre 0,5% e 1% do PIB de déficit, a consequência disso ela fica mais numa discussão de médio prazo que você vai ter que voltar a discutir quando você vai conseguir fazer o superávit zero ou gerar algum primário positivo nos próximos anos, do que necessariamente você ter um grande descontrole, alguma ruptura nas percepções das expectativas desse ano. Tá? Então, a medida, né, que o ano andar e a gente não tiver uma mudança de trajetória muito maior do que essa, eu acho que o mercado não deveria ter uma reação muito negativa em relação a esse tema. Só se a gente tivesse realmente um descontrole um pouco maior, a gente poderia entrar numa trajetória mais deteriorada em relação ao risco e as consequências que a gente sabe disso para a economia, em termos de piora das variáveis e da deterioração da percepção em relação ao crescimento. Sem dúvida, Luciano, obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez, conversando aqui com a gente, tentando traçar, né, um panorama do que vai ser o cenário econômico agora para 2024. Mais uma vez, boa tarde, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre um prazer. Boa tarde. Boa tarde.